Acompanhe agora a entrevista que eu fiz com Conrado Adolfo, um empresário referência, um empresário de sucesso no mundo digital. O Conrado vai nos contar agora como ele, tendo uma dívida de 500 mil, como ele fez para sair deste momento tão difícil e pegar o caminho do sucesso novamente. Assista a entrevista, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Conrado, você hoje é um empresário com bastante sucesso, bastante visibilidade, mas todos nós sabemos de parte da tua história onde você quebrou, literalmente, né? E eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho como foi essa fase. Tá, a fase, você não quebra, né? Você vai quebrando. Então é um gerúndio, né? Começa um ano antes, você não percebe, de repente você vê que tem alguma coisa errada e de repente quando você olha, você já está quebrado. Você só fecha as portas depois de você ter quebrado 6 meses antes. É que você não entendeu que você estava quebrado. Então, essa fase desses 6 meses, 8, 9 meses em que eu vim quebrando, eu não percebi. E aí vai uma primeira dica, se posso dizer assim, para os empreendedores que estão com um negócio em dificuldade, que é, você não quebra de um dia para a noite, não existe milagre que salve o seu negócio do dia para a noite. Porque muita gente acha que, eu vou fechar aquele contrato e quando fechar aquele contrato, tudo vai dar certo e aí eu vou salvar minha empresa. Não, você talvez não feche aquele contrato. E durante alguns meses, eu achei que algum milagre ia acontecer, principalmente pela negação, né? Você tenta negar. Você, não, eu não estou quebrando, não, imagina. Na verdade, a ficha demora a cair, demora muito. né? Na realidade, você nem pensa em estou quebrando ou não estou quebrando. Você pensa em, nossa, esse mês não vai dar para pagar a conta, então é melhor eu tentar vender mais. Mas aquilo ali já é um indicador. E se você tem 3, 4, 5, 6 meses que você não paga, e você atrasa salário, e aí você não paga imposto, e você está quebrando. E talvez, tecnicamente, você até já esteja quebrado. É que você nega. Você não fecha a sua porta enquanto alguém não for lá e lacrar. Você fica resistindo, né? Então... é a negação. É a negação. Esse período anterior a fechar as portas foi um período de negação, de não entender que eu estava quebrando e não entender que, em algum momento, eu já estava quebrado. Já estava quebrado, já não tinha mais perspectiva, não tinha ânimo, não tinha clientes, já estava quebrado. Isso demorou o quê? 6 a 8 meses? Uns 6 meses, demorou uns 6 meses. Só que a curva de você quebrar, a gente pode falar que é assim, né? Ela começa devagarinho, devagarinho, aí vai acentuando e de repente, bum, você quebra. Verdade. Do nada você, nossa, acabou. Porque é todo mês, né? Então, de um mês para o outro, você vê que não tem mais de onde tirar. Você já pegou empréstimo do banco. Eu lembro que eu cometi um grande erro que foi pegar o cheque especial do banco para pagar a folha. Então, esse foi o primeiro erro não, foi no meio, assim, né? No meio. Só que aí, no mês seguinte, caíram os juros. E aí, eu não consegui pagar os juros, logo eu perdi o crédito. Perdendo o crédito, eu já não podia mais negociar as dívidas direito. E aí vai, né? Aí, de repente, a coisa é uma explode. Ciranda. E o que foi que fez você perceber que estava quebrado? Quando? Que momento foi esse? Foi assim, eu quebrei um cursinho para vestibular e eu montei o cursinho com 23 anos e demorou 3 anos, então eu quebrei ali com 28, mais ou menos, fazendo 29, não, minto, com 26, isso, com 27 anos que eu quebrei. Na verdade, com 26 porque eu não tinha feito aniversário ainda. Com 26 anos eu quebrei. E aí o que aconteceu? Eu montei o cursinho e uma dada hora a gente começou a conseguir conseguir alunos, né? Alunos, a gente chegou a crescer, só que a gente não administrou o negócio direito. O negócio estava crescendo, ele estava indo. E você não começa você não quebra com um negócio que não existe. Você só quebra com um negócio que existe, que está funcionando, está dando dinheiro, que você está pagando as contas. Quebrar significa, eu montei o negócio, ele deu certo durante um tempo e depois aconteceu alguma coisa que ele começou a dar errado. O nosso alguma coisa foi a gente gastar demais
porque a gente não tinha noção do fluxo de caixa, que é um motivo que talvez mais da metade quebra. Não ter fluxo. Não é falta de dinheiro, é falta de fluxo. É não entender o que está sendo feito com o dinheiro. E quando entra muito dinheiro e sai muito dinheiro, uma da hora você meio que perde a conta, né, do que está entrando, do que está saindo. Então, eu percebi que, de fato, eu estava quebrado quando a gente terminou um ano letivo, que foi o ano de 99, e já com muita insatisfação dos alunos, já não conseguia pagar professor, já não conseguia pagar 13º, foi aquele caos que você, né, não sabe exatamente o que você faz. Só que aí, qual era a esperança? Eu sabia, ok, a gente quebrou, só que a gente vai tentar, no ano que vem, fazer matrícula dos alunos. E eu quebrei mesmo quando, no ano de 2000, quando iam começar as aulas do cursinho para vestibular, eu não consegui fazer matrícula o suficiente nem para pagar o aluguel da casa. Porque aí, cidade pequena, o cursinho já estava mal falado, os professores já estavam falando mal do cursinho, não paga, é um caloteiro, e aí você não consegue mais clientes. Então, ou alunos, no meu caso. E o grande problema é que os funcionários, né, os clientes, o mercado, eles não sabem que você está quebrando. Eles, primeiro, têm a questão de, ele pegou o dinheiro e foi para a Europa, foi isso. Exatamente. Ele passou a mão. Ou então, ele deu um golpe no mercado. Para chegar, ele quebrou, e não foi de má fé, porque ele ficou lutando ali para salvar o negócio e ele quebrou, demora às vezes 2 anos, 3 anos. Então daí as pessoas entenderem e falaram o seguinte, peraí, ele não foi para a Europa, ele não tem dinheiro nem para comer. Eu acho que naquela época ali ele estava passando por uma grande dificuldade mesmo, não era brincadeira. Só que precisa de maturidade para entender isso, o mercado, né, como um todo, precisa de alguma experiência empreendedora para saber o que é quebrar, porque muita gente não sabe. As pessoas acham que a pessoa pegou o dinheiro, sei lá, mas quebrar é como você pegar uma pneumonia e ficar 3, 4 anos de cama, né? Você está péssimo, ganha um né? carimbo. Você ganha um carimbo, ganha um carimbo. E para o mercado entender isso é muito difícil. Agora, por que isso? Porque o empreendedor, ele não percebe que ele está quebrando, então ele não dá sinais. Ele não chega e conversa, tô mal, eu acho que eu vou quebrar. Porque se você conseguisse ter cabeça fria o suficiente e análise para falar, estou quebrando, eu acho que eu vou quebrar, se eu não mudar em 15 dias o meu negócio, daqui a 40 eu já estarei quebrado, e é tudo muito rápido, né? Você não avisa para as pessoas que você está quebrando, ninguém avisa. Pessoal, estou quebrando, mesmo porque se você fizer isso, aí que todos os clientes, fornecedores, todo mundo some, aí que você quebra mesmo de uma vez, né? E aí o processo de negação, junto com o processo de você não entender exatamente como que está o teu negócio, porque o negócio é um conjunto de variáveis, é muito complexo, você não consegue ver todas as variáveis com tanta clareza assim, mas o processo de você não poder falar que você está quebrando, nem para os fornecedores e nem para a sua própria equipe. De repente você olha o caixa e fala o seguinte, cara, não tem dinheiro, não tem dinheiro, ponto, não tem de onde tirar o dinheiro. E aí você vai falar o quê para a sua equipe? Pessoal, estamos quebrando, aí que você não vai conseguir mesmo. Então você sempre fica ali lutando até o último fio, né? Acreditando, e uma dada hora a coisa desaba, despenca e explode lá embaixo. Nesse momento onde tudo desabou, o que foi mais difícil para você? Tá, o que foi mais difícil para mim, e eu tenho isso muito claro na minha mente, foi quando o cursinho ficava numa casa, então tinha lá as cadeiras, tinha os móveis, e a gente tinha que desocupar a casa e a gente tinha que tirar os móveis e colocar em algum lugar. E eu não tinha dinheiro para pagar os professores, eu não tinha dinheiro para desocupar a casa, porque eu tinha que encostar um caminhão lá e levar tudo para algum lugar, eu não tinha para onde levar. Então, todas as situações, não tinha nada favorável. E aí, o que eu pensei? Bom, eu vou pagar os professores com o que tem na casa. Fornecedor, professor, vou ligar aqui para meia dúzia, quem eu conseguir ligar, e falar, cara, vem aqui e pega o que você puder pegar. E aí as pessoas iam lá e tal, e pegavam. Então o que eu fiz? Eu peguei todos os móveis, botei no quintal, e a partir daí eu fiquei lá meio que portas abertas, né? Aquelas coisas americanas, né? Que estão vendendo tudo, né? E aí chegava eu me lembro que um chegou lá e pegou a secretária eletrônica, o outro pegou uma cadeira, o outro pegou o quadro, a gente devolveu uma parte do que tinha lá para fornecedores, coisa que a gente tinha acabado de comprar. Outros a gente deixou na casa para a dona da casa vender para conseguir um dinheiro para o aluguel. Então a gente meio que foi se livrando das coisas
transformando aquelas coisas em o pagamento que a gente não tinha. E aí, o mais difícil foi ao longo aí de 2 dias, mais ou menos, as pessoas virem e pegarem as coisas uma a uma. Aquelas coisas que eu tinha construído ao longo de 3 anos. A secretária eletrônica que eu tinha comprado, o quadro negro que eu tinha lá ido escolher, a cadeira, que eu tinha negociado o preço. E as pessoas foram levando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Doeu na carne? Lógico, doeu muito, doeu muito. É. E sem falar que aquilo dali não pagou todas as dívidas. Aquilo ali pagou uma parte pequena das dívidas. Eu ainda fiquei com 200 mil em dívidas. E fui pagando ao longo de 5 anos. Como você resolveu essa questão das dívidas? Dando aula particular, muitos perdoaram, falavam, cara, você não tem dinheiro, então não tem o que fazer. E muitos não, né? Alguns. Teve ação trabalhista. Eu me lembro que eu dava aula particular a R$6 durante o primeiro ano, ali depois de ter quebrado. E eu dava 10 aulas num lugar chamado Terra alguma coisa, em Barão Geraldo. E eu dava 10 aulas no dia e no final eu recebi uma nota de 50 e uma de 10. E eu estava morto, eu estava acabado. 10 aulas direto, horas, né? 10 horas de aula particular. Dava aula de tudo, de matemática, de física, de química, de história, do que viesse ali eu estudava e dava aula. E aí pegava aquele dinheiro, algum dinheiro eu botava na conta, e a minha conta já estava bloqueada, então já tudo que caía lá já desaparecia, e algum eu guardava para mim para eu comer, né? E depois que eu quebrei mesmo, que eu fiquei sem dinheiro, que eu fui morar numa república, eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu almoçava, ou eu pegava um ônibus para ir para a faculdade. Porque aí, quando eu quebrei, eu falei, gente, não vou ter onde morar. Um pouco antes, a minha sorte foi que eu fiz vestibular para a Unicamp, passei em Química, e aí eu consegui ter onde comer. Porque aí o bandejão da Unicamp custava R$2, e aí era relativamente fácil, eu pedia dinheiro, pedia para um, pedia para outro, então guardava as moedas, ia lá, pagava, mas aí eu tinha que ir a pé ou de carona, mas não ficava muito longe, dava uns 40 minutos andando, e então era aquela luta, né, de trocar o almoço pela janta o tempo todo. Mas eu tinha onde comer, no máximo eu moraria na moradia, mas aí eu consegui morar numa república bem baratinha, e pronto, e aí eu fui levando, dando aula particular ali ao longo de isso aí durou 2 anos, nesse ritmo. E como foi esse pior momento, a mudança, depois que você fechou e começou essa nova vida, de dar um passo atrás, né? Isso. Voltar da aula, você deu um passo atrás. Sim, eu dei vários passos atrás. Como que você viveu esse momento? A melhor coisa é quando você não tem escolha nenhuma. Só tem uma opção, ou talvez nenhuma opção, você tem que ficar cavando pelo menos uma. Porque você não tem recursos, né? Você olha e fala o seguinte, quando a pessoa tem recurso, ela tem lá 10 opções, ela fala, qual delas que eu vou escolher? Não, eu não tenho nenhuma opção. Qual que vai aparecer para mim? Apareceu essa, pega. Porque quando a menina lá dessa escola chegou para mim e falou, Conrado, eu nem sei como eu cheguei lá, acho que eu fui lá, eu vi lá aula particular e bati lá e falei, eu sou professor, quero dar aula particular e tal. Uma casinha minúscula. E aí eu conversei com ela e eu acho que foi isso, tá? Mais ou menos, assim, não lembro direito não. Eu conversei com ela e aí ela me deu, não o emprego, né, mas a possibilidade de dar aulas ali. E eu dava aula pra caramba e ficava dando aula. Eu me senti da mesma maneira. Engraçado, quando eu tava fazendo, eu fiz vestibular para engenharia, né? E aí eu fiz cursinho. E o cursinho chamava Impacto e tinham 3 turmas, turma 1, turma 2 e turma 3. De acordo com a tua classificação, você ficava na turma 1, aí os 70 primeiros, depois os outros 200, 300 na turma 2, e depois os outros 300, 400 na turma 3. Então era assim. E você tinha que tirar uma nota boa para você ir subindo as turmas e ter aulas cada vez melhores. Eu me lembro que no primeiro ano, eu fiz 3 anos de cursinho, no primeiro ano eu não passei. E aí eu me senti exatamente da mesma maneira, que foi eu voltando no primeiro dia de aula do segundo ano que eu estava fazendo cursinho. Porque você olha e fala, nossa, cara, tem muita coisa pela frente. Eu já sabia qual era o tamanho do pepino que eu ia enfrentar. Ou seja, primeiro dia de aula do segundo ano, eu sentado lá esperando a aula começar. Falei, nossa, cara, tem mais 1 ano pela frente, isso vai dar muito trabalho. E eu já tô cansado. Foi a mesma coisa. Quando eu bati lá para dar aula particular, eu tive o mesmo sentimento, que foi, cara, eu sei o quanto isso dá trabalho, voltar, e agora eu não estou no zero, eu estou no menos 200 mil, então vamos lá.
vamos lá, é assim, né? Ok, vai demorar alguns anos e é a vida. Quais foram os sentimentos que te acompanharam nesse período pior? Tá. O que você sentia? Sentimento de frustração absurda, sentimento de eu sou incompetente, eu não sirvo pra nada. Não é assim, eu não sirvo pra montar um negócio com 23 anos. Não sirvo pra nada. Porque a falência ela é emocionalmente tão violenta que ela alastra para todas as áreas da sua vida. Você já não se gosta, você já não acha que alguém possa gostar de você, você começa a ver que você começa a achar que você não dá para aquilo. Você não dá para ser empresário, e muitas pessoas te falam isso, né? Cara, montar empresa nesse país, você tá louco, você tinha que ter dinheiro, você não tem dinheiro, você vai montar empresa sem dinheiro, você tá viajando. Então, você se acha um nada, você se acha minúsculo, você se acha um... É como se você mudasse para um outro país, quando quebra, enquanto você tem uma empresa, você tem uma estrutura, você tem uma rotina, você tem pessoas, você tem atividades, e quando tudo aquilo, e você vive muito em função daquilo, e quando você não tem família ainda, eu era solteiro e tudo, e quer dizer, ainda sou, então quer dizer, quando tudo aquilo é sobre, tudo aquilo sobre o qual você construiu a sua vida, de um dia para o outro, o negócio, puf, fecha, desaba. Porque enquanto você está lutando, você está ali, né? Você está indo para a empresa, você está ocupado. Quando tem fecha a rotina. empresa, acabou. Você acorda um dia e fala, cara, o que eu vou fazer? O dia seguinte é o pior dia. Porque você não sabe o que você vai fazer. Você fica assim, o que eu vou fazer? Telefone, eu até hoje não tenho telefone fixo. Porque quando o telefone tocava, era só cobrança, era só gente me xingando. Dava aquele frio, aquele... Sim, não era frio, dava aquele embrulho, né? Pavor. E aí uma dada hora eu desliguei o telefone, falei, cara, não quero ter telefone. Eu já não tinha dinheiro para pagar o telefone mesmo, já aproveitei e já desliguei o telefone. E o dia seguinte é o pior, porque é como se você mudasse para um outro país, que falasse um outro idioma, e você mudasse como imigrante miserável, aquele imigrante que chega no país e não sabe nada. Sei lá, você vai para a Holanda e vai pedir dinheiro na rua. É outro país, é outro idioma, ninguém te conhece, você não sabe o que você faz, você está num lugar estranho, pessoas estranhas, porque você sai do círculo, né? Porque o teu círculo começa a te julgar. E aí você sai, você vai para um país estranho, você vai conviver com outras pessoas. E no meu caso foi sair daquela indústria de cursinhos para vestibulares, e que eu dava aula, que eu conhecia todo mundo, e sumir e fazer química na Unicamp como um aluno anônimo, e ir lá, né, e ficar lá tomando cerveja lá, e falar, cara, não sei o que eu vou fazer, vou ficar aqui olhando pro teto e pensando na minha vida. Eu mudei completamente de círculo, porque o círculo que eu estava me julgava. Tanto que depois eu não voltei, né? Eu mudei para marketing, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu sei que eu amo isso que eu faço, porém, naquela época eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, mas eu sabia que eu não queria voltar para aquele mesmo mundo, porque era um mundo que tinha me dado muita pancada. Né? Você levou muita pancada? Levei. Eu me lembro que teve um dia que eu estava sentado na Unicamp, lá, num bar lá da Unicamp, da Química, e aí chegou um cara e me viu, Conrado! E aí veio, sentou, você tá me devendo, pá, não sei o que. Cara, e ele tava tão ruim quanto eu, né? Porque ele era o cara que a gente contratou para colar cartaz em poste. Na época a gente não conseguia mais fazer propaganda, não tinha dinheiro para mais nada. Falei, cara, vou fazer cartaz, vou imprimir cartaz e colar em poste. Eu fui lá colar cartaz em poste lá. E aí ele era um cara que também estava uma situação muito ruim. E eu me lembro que eu estava com a minha mochila e eu falei, cara, não tenho dinheiro. Aí eu abri a mochila assim, peguei uma calculadora, uma HP que eu tinha comprado lá na época da faculdade, engenharia. Peguei e falei, cara, eu tenho isso aqui, cara. É o que eu tenho. Não, ele pediu meu relógio. Aí, cara, me dá esse relógio aí. Falei, cara, se ela foi minha mãe que me deu, cara. A única coisa que eu tô agarrado aqui ainda é o Aí eu abri a mochila, peguei a calculadora, falei, cara, eu tenho essa calculadora aqui. Aí ele pegou a calculadora assim, saiu e foi embora. Assim, nem falar nada, né? Foi embora. Ele também estava ruim, eu também estava numa situação péssima, então foi um encontro ali de desesperados, né? E ele pegou a calculadora e foi embora. E, sei lá, nunca mais vi esse cara. Mas foi o que eu tinha na hora. E eu ainda pensei, cara, se chegar mais um aqui, eu vou ter que dar o relógio. E eu me lembro que no dia seguinte eu comecei a ir sem um relógio, né? Eu acho que minha mãe tinha me dado, não. Eu deixava o relógio lá, guardado lá. Então, e nem era um relógio bom, era um relógio... Minha mãe não tem dinheiro para me dar relógio, não. Era um relógio que devia custar uns R$200, assim.
Valor Então, afetivo. Valor afetivo, pois é. Então, esse tipo de situação é o que transforma você num nada. Aquilo que você começa a se sentir muito impotente, muito incapaz. Eu não sei exatamente a palavra, mas é um nada. Você sente um nada. As não é pessoas nada. se afastaram de você? Sim, se afastaram. Você sentiu como se tivesse uma doença contagiosa? Sim, é lepra. Quando você quebra, lepra, você né? ganha uma lepra de brinde. Porque eu me lembro que num aniversário meu, um ano antes de quebrar, em 99, tinha lá 300 pessoas. A gente fechou um bar, fez uma festa assim de arromba no bar, um negócio incrível, um monte de gente, e todo mundo parabenizando e tal. No ano seguinte, em agosto, né, que eu faço aniversário, depois de ter quebrado, tinha 2 pessoas no meu aniversário. E eu era uma delas. Então, quer dizer, todas aquelas monte de gente sumiu. Sumiu. É assim mesmo. Porque julga, né? Eles não sabem o quanto você lutou para fazer aquilo dar certo e talvez você não fosse capaz mesmo de fazer aquilo dar certo. Tanto que não foi capaz. Mas as pessoas, elas se frustram com você. Porque enquanto você é o líder, você é o professor, você é a pessoa que está lá em cima, elas olham e falam, nossa, eu admiro aquele cara, eu construo a minha identidade em cima daquela pessoa. Ele é um role model para mim. Porém, quando você quebra, ela se frustra com você. Cara, eu apoiei as minhas crenças em cima daquele cara e ele agora não é nada. Então, eu não quero me conectar com ele mais, porque isso me frustra também, isso me machuca também. E as pessoas desaparecem, elas somem, porque você era o líder, você era a pessoa que tinha ali, que estava segurando uma estrutura e uma dada hora a estrutura quebrou na sua mão. Eu me lembro que eu fui em cursinho, né? Porque aí eu comecei, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Procurar aula em cursinho. E aí eu fui falar com um conhecido, não era um amigo, ele era coordenador de um cursinho, eu falei, cara, eu preciso de aula, eu quebrei e tal. Ele falou, não sei o quê, é um absurdo, não, quando um amigo meu foi pedir aula pra você não deu aula pra ele. Eu falei, cara, eu tava quebrando, né? Assim, não tinha como dar aula pra ele. Tava na época errada, né? Mas eu nem falei isso pra ele, né? E aí agora eu não vou dar aula pra você também, não sei o quê. Cara, e eu saí de lá falando, cara, eu não vou conseguir nada. As portas se fecham, Todas né? se fecham. Eu não vou conseguir nada. Por quê? Porque agora eu sou um leproso, né? Agora eu tenho uma doença contagiosa. Quem se conectar a mim é um loser também. E quando você percebeu que podia sonhar de novo? Em que momento você começou... 3 anos depois. Assim, 3 anos. Por aí. Porque durante 2 anos eu me enfiei num buraco que eu mesmo estava cavando. Então, quando eu vi que eu não conseguia nada, todas as portas se fechando, as pessoas não queriam mais nem olhar para mim, e eu também não procurava muitas pessoas. Talvez eu tenha procurado 2, 3, 4 pessoas no máximo, porque tem uma hora, você já está fragilizado demais. E aí você vai procurar uma pessoa que te nega, e depois outro que te nega. Tem uma hora que você fala, cara, não quero passar por isso mais, não aguento, né? Eu tô fraco. E aí você se isola, aí você entra na sua caixa e fica lá na caixa escura, querendo fazer a coisa passar o tempo, né? O tempo resolver. E aí o que eu fiz? Eu fiz isso. Eu fui para a Unicamp e aí lá eu passei 2 anos num buraco sem fundo. Hoje eu reconheço que eu estava num estado depressivo, porém eu estava me dopando para não entrar no estado depressivo de uma vez. E me dopando quer dizer bebendo muito, doses cavalares de álcool, sim, cavalares, muito, muito mesmo. E na Unicamp me juntei com o pessoal que já bebia muito e eu entrei naquela e falei, cara, vou entrar nisso daqui porque isso aqui tá me anestesiando e eu tô precisando disso. E eu perdi 2 anos da minha vida. Se alguém naquela época viesse falar para mim, cara, calma, vamos conversar. Você quebrou, ok, isso é normal, porém agora você tem uma baita experiência, você pode usar isso, dá a volta por cima logo, senão você vai demorar 10 anos aí nessa situação. E aí no final eu demorei 2 anos nisso, me dopando de álcool, e eu parava no álcool, porque eu sabia que se eu passasse dali, talvez eu não tivesse volta, né? E aí eu ficava ali, não, cara, eu só posso ficar bebendo. E bebia muito, muito, muito mesmo. Muito. Essa fase onde você entrou nesse buraco, e eu até gosto de uma frase que você diz, eu só comecei a sair quando eu parei de cavar. Isso, você diz isso. Isso mesmo, né? É isso aí. Mas nessa fase, você acredita que também era um pouco de punição? Culpa? Você sentiu culpa? Foi uma boa observação.
Sim, muita culpa. Muita, nossa, muita culpa. Porque na minha cabeça, eu, eu fui o responsável, né? Você pega a responsabilidade para você. Na minha cabeça, eu tinha feito tudo errado, eu era incompetente, logo eu era culpado. Se eu era culpado, eu precisava de uma punição pelo meu crime, né? Pelos meus erros, né? Mas faz sentido isso. Sim, eu sentia muita culpa, assim. Faz muito sentido o que você falou. Eu nunca tinha pensado nisso. E, e é lógico que a punição não vem só você se machucando, né? Vem do fato de você não agir, de você nem se permitir ter uma outra chance de sucesso. De você simplesmente ficar parado e falar o seguinte, cara, eu não mereço ter sucesso. Exatamente. Eu não mereço começar de novo. Eu tenho que cumprir essa minha pena aqui até eu não aguentar mais. E aí foram 2 anos perdidos na minha vida, completamente perdidos. Fiz algumas amizades, assim, mas amizades também que hoje eu nem converso direito, nem falo mais. E aí no 3º ano, eu arranjei um emprego com numa empresa que tinha uma pessoa muito exigente, e aquilo ali começou, né, nossa, eu tinha que entregar as coisas. E eu vi que eu precisava exatamente daquilo, de alguém exigente para me puxar do buraco. Que aí quando eu comecei a me concentrar em parar de cavar e comecei a me concentrar em fazer as coisas que eu tinha que fazer, e aí aquilo me pagava, então eu estava me alimentando também, eu estava ganhando algum dinheirinho, eu comecei a focar na solução e não no problema. Porque até então eu estava olhando para baixo, eu cavava e olhava para baixo, eu cavava e olhava para baixo, eu não olhava para cima. Tinha luz vindo de cima, mas eu só via a minha sombra, a única coisa que eu via. Então, aí eu comecei a pensar, aí eu me lembro que um dia eu distribuí currículo de novo, 2 anos depois, né? Tinha cursinho que já tinha fechado, coordenadores tinham mudado, o mundo vai girando e você acha que tá tudo igual, né? É que nem filho quando sai de casa com 18 anos, quando ele volta com 40 para a mãe ainda tem 18, né? Não, o mundo girou já. Então, eu não entendia isso. Hoje eu entendo. Mas quando eu comecei a olhar de novo para o mercado, o que eu sei fazer? Dar aula? Cara, então é isso que eu vou fazer. Comecei a distribuir currículo de novo, eram outras pessoas, é outro mundo, era outro universo, era outro valor de hora-aula, outros professores, porque aqueles professores, até eles já tinham meio que saído do mercado também, já tinham ido para São Paulo, tinham ido para outro lugar, ou então tinham mudado, porque tinha muito professor da Unicamp, né? Então o cara era estudante, e aí ele ia lá e dava aula, e ponto. E aí eu consegui dar aula em um cursinho, aí dali eu peguei coordenação, num outro cursinho, aí eu fui contratado para coordenar um outro cursinho. Então, ao longo aí de 2 anos, mais ou menos, eu comecei a galgar de novo, só que muito mais rápido, porque eu sabia exatamente o que fazer. Eu dominava aquela indústria para aula, depois coordenador, e aí eu comecei a assumir coordenações de cursinho. Eu pulei de um para o outro, depois pulei para um outro. E aí eu entendi, caramba, eu tenho um baita skill. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para recuperar um cursinho, ou para abrir um cursinho, eu sei todas as etapas. Foi aí que você percebeu que você podia sonhar de novo? Não, aí eu percebi que eu servia para alguma coisa. Sonhar ainda tá longe ainda. Aí eu vi, nossa, eu consigo fazer isso. Ok. Só que a uma dada hora eu comecei a cansar daquilo, porque já não era mais a minha vibe, eu não queria mais aquilo. Um dia eu cheguei na sala dos professores de um desses cursinhos, e aí tava todo mundo conversando, aí um professor chegou e falou assim, agora eu vou para aquela turma daqueles diabos. Eu falei, nossa, cara. E o cara tinha lá seus 50 e poucos anos, uma camisa meio puída, assim, uma calça meio velha, um sapato amassado. Aí eu olhei para aquele cara e falei, cara, eu não quero isso para mim. Eu não quero nem pensar isso e nem ser esse cara tão infeliz com ele mesmo que, cara, o cara nem se veste direito, ele não tem nem prazer em se vestir. Aí a outra falou, porque o coordenador chegou outro dia e tal, e falou pra mim, você pode dar aula agora na quarta-feira? Aí ela falou, ela falou, né? Aí eu falei assim, eu não dou aula, eu vendo aula. Eu falei, caramba, cara, tem alguma coisa errada aqui. Naquele dia eu resolvi largar a indústria de cursinhos de vez mesmo, nem dar aula, nada. Eu resolvi lá, falei, cara, vou largar isso aqui. Em um ano, eu não quero mais estar nisso aqui de jeito nenhum. Só que eu precisava comer ainda, eu estava dando aula num monte de lugar, depois eu peguei coordenação e tudo, mas eu já tinha decidido largar. E aí, em 2004, o cursinho fechou em 2000, em fevereiro de 2000. 2001 inteiro, 2001 inteiro eu estava num buraco.
2002 eu comecei a sair do buraco. Aí 2002, 2003 eu comecei a pegar aula. E aí em agosto de 2004 eu fui mandado embora de um cursinho, porque eu já estava assim, já no meu limite, eu já não estava rendendo, eu já não era um bom profissional. Assim, não era, e o cara fez um favor para mim e para ele de me mandar embora. E aí eu fiquei meio sem chão, falei, putz, o que eu vou fazer? Mas foi uma espécie de alívio, porque eu já estava forte já. 5 anos depois, né? Eu já estava mais, quase 5 anos, já estava um pouquinho mais forte. E aí eu vi que eu sabia uma outra coisa, que era marketing. Que eu tinha, quando eu tinha o cursinho, para eu juntar dinheiro, para pagar as contas do cursinho antes dele quebrar, eu trabalhava numa agência. Trabalhei em 2 agências. Trabalhei 1 ano numa agência e 1 ano em outra agência. Ou 8 meses em uma e 1 ano em outra. Foi na Ideal e na Espaço. E ali eu aprendi marketing. Eu aprendi pensar mercado. Eu aprendi o que era cliente, o que era campanha. Não sabia muito, não, mas sabia alguma coisa. Em 2002, eu comecei a trabalhar para a Laila, que foi essa mulher que me contratou. E aí eu comecei a trabalhar justamente no marketing da empresa dela. Aí fiz o site, fiz folder, cartão de visitas e tudo que ainda é o rudimento do marketing, mas até no início já. E aí eu vi que eu sabia fazer aquilo. Uma amiga minha chegou, num contexto, ela falou, nossa, vamos abrir uma agência. Eu falei, nossa, é isso mesmo, vamos abrir uma agência. E aí voltou. Aí sim eu comecei a sonhar de novo, praticamente 5 anos depois. Aí eu falei, nossa, vamos abrir uma agência. E eu fiquei empolgado, aí eu criei logotipo, criei nome, comecei a pensar em como que eu ia abrir a agência, já que eu não tinha dinheiro, né? Eu até conto isso num podcast meu. E aí eu fui abrir, aí é o que vocês estão vendo hoje. Tinha alguma coisa que podia ter abreviado esse tempo? Tinha. Um mentor. Uma pessoa que chegasse, sentasse do meu lado e falasse durante meia hora por mês comigo. Mas me falar o seguinte, cara, isso que você está passando é isso, 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 depois vai acontecer isso, 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 e o ideal é que você tome esse caminho já. Não pensa, vai lá e faz. Só isso. Só isso. Um mentor. Alguém que já tivesse passado pela minha situação e que tivesse saído dela, agora com uma visão global, com uma visão da figura inteira, do mapa inteiro, falasse, ó, você está aqui, você tem que chegar aqui, e o atalho é esse, senão você vai ficar rodando que nem eu fiquei. Acabou. Isso já estaria ótimo já. Qualquer palavra ali me ajudaria. Puxaria você daquele lugar, sim, né? Porque não tinha palavra nenhuma, né? As pessoas tinham se afastado. As pessoas com as quais eu estava me conectando também não tinham essa experiência. Não iam me ajudar naquilo. E era um outro mundo, né? E eu não tive essa palavra. Então, no final, eu tive que aprender a coisa meio que pensando na minha própria vida, na marra, né? Eu fui o meu próprio mentor durante muito tempo. Os problemas foram os meus grandes mentores. Quando eu olhava um problema, eu falava, cara, como que eu resolver isso? Como que eu resolvo? E aí eu pensava, quebrava a cabeça, pesquisava, via coisas no mundo, e aí mais ou menos entendia, resolvia, mas não resolvia totalmente, resolvia um pouquinho, aí melhorava, e por aí foi. E o que você poderia dizer para alguém que está passando esse momento no pior momento, onde ele está desacreditado, ele acha que ele não consegue mais, que ele não serve para nada? O que você diria para essa pessoa? A primeira coisa é respeite a fase do luto. Porque quando você quebra, é um luto. Você criou um negócio e aquele negócio morreu, é um luto. Então a primeira coisa, existem fases do luto, respeita. Não... Se você está muito mal, não tenta, agora eu vou ficar bem. Bum, fiquei bem. Não, você não vai ficar bem. Você tem que respeitar. Só que você tem que saber que você tem que sair daquilo. Então, respeitar, tem a negação, aí o último é a aceitação, tem as 5 fases lá. E o ideal é que a pessoa se entenda e fale o seguinte, eu não vou brigar contra isso. Eu vou aceitar esse sentimento, eu vou cuidar desse sentimento, eu vou elaborar esse sentimento. Então, o meu conselho é, primeiro, converse com os credores. Contato constante. Cara, vou te pagar, vou fazer isso, 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 pode dar certo ou não, não sei, mas uma vez por semana eu vou ligar para você toda segunda-feira, atenda você ou não. Acabou. Só que vai chegar uma dada segunda-feira que você vai ligar para os seus credores e falar o seguinte, olha, eu vou desaparecer durante 3 semanas, porque eu preciso disso. Eu vou para o sítio da minha avó.
Eu vou, sei lá, vou pegar um ônibus aí e vou parar em qualquer lugar. Mas tem um momento, né? tem um momento. Da solidão, de ficar quietinho. Isso. Passa lá 15 dias chorando, se debulhando em lágrimas, socando a parede, mas bota pra fora. Não interessa se vai demorar 10 dias, uma semana ou um mês, mas que não demore 2 anos. Então, e depois disso, você fala, ó, não vou te ligar nas próximas 3 segundas-feiras, porque eu preciso, senão eu vou pirar. Eu preciso de um tempo, mas daqui a 4 segundas-feiras eu vou voltar a ligar para você. Anota na sua agenda e é isso que vai acontecer. Não adianta me ligar porque eu não vou nem atender, porque eu não estarei. Desliga o celular, avisa para parente, fala, ó, não morri, mas eu preciso de um tempo para mim. E some, desaparece. Desaparece. De preferência para um lugar gostoso, um lugar legal, assim. Você não precisa ficar no hotel 5 estrelas. Fica numa pousada barata, no hostel, sei lá, qualquer coisa. Vai pra praia se você gosta de praia, vai pra montanha se você gosta de montanha. Mas lugares calmos, de preferência sem muvuca, para você ficar com você mesmo. Não é para você ir pro carnaval em Olinda, encher a cara e achar que isso vai fazer com que essa fase passe. Não, você vai só se anestesiar. Suma, vá para um lugar calmo para você pensar em você mesmo e começar a colar os pedaços de novo. Porque quando o negócio quebra, você quebra junto e aí todos os pedacinhos ficam soltos. Você tem que ter um tempo para você, a tua mente, ir juntando os pedaços de novo e colando tudo de novo. Depois disso, você volta. E aí você tem que separar o que é ativo e o que é passivo. Quais são todas as dívidas que eu tenho, tudo que é ruim, reclamação, credor, separa. E o que é ativo? O que eu tenho de bom? Às vezes as pessoas não veem, mas elas têm um monte de coisas boas. Tem o amigo, tem o parente, tem o carro, elas têm algumas coisas, pode não ser muito, mas ela tem alguma coisa. E ela tem que se fixar como que eu resolvo um problema de cada vez. E é por isso que é importante fazer a lista de todos os problemas que tem. Tô devendo tanto pro fulano, devendo tanto pro ciclano, devendo tanto pro Beltrano, tô devendo pro banco, imposto, e vai embora. E geralmente é o financeiro, né? E aí vem aí tem a parte financeira, tem a parte de família. Minha mãe não acredita mais em mim, meu pai me xinga, meu irmão, e aí vai, né? Família. Amigos, tem o fulano, Beltrano, ciclano, só, né? Pessoas que se afastaram de mim, sei lá. O que eu sei fazer? Isso é um ativo. Quais são as portas que foram fechadas a mim? Isso é um passivo. Então você tem que separar as duas coisas. E aí você vai pegar e vai ordenar aqueles problemas. Você tem que ver qual é o pior problema que eu tenho que resolver, que eu tenho que resolver agora. Puta, aquele agiota que está me ameaçando de morte. Cara, eu tenho que resolver esse negócio. Eu tenho que, sei lá, trabalhar de noite para dar um jeito de pagar esse cara. E aí você paga aquele cara ou resolve o primeiro problema. Qual é o segundo problema? E todos os outros, eles vão ficar como pequenos cães mordendo a sua perna. Só que são chihuahuas. Você tem que cuidar do Doberman. Você tem lá 30 chihuahuas mordendo a sua perna. E dói. E incomoda muito. São as pessoas te ligando, as pessoas te virando a cara, as pessoas falando que você é um ladrão. Cada um ali depende de você também. Agora, se você se concentra nos 30, você não vai conseguir resolver nenhum. Escolhe um e resolve aquele. Aí resolveu aquele, tira da frente, vai para o segundo, resolve o segundo. Os grandes problemas. De repente você junta 3, 4 menores e resolve aqueles 3, 4 menores. E vai, um a um. Não tenha pressa, não adianta você resolver tudo, porque você não vai resolver. Não adianta absolutamente nada. Tem 30 problemas, desespera. Não dá, não adianta, não vai resolver. Pega um, mira no pior, naquele que vai te trazer mais prejuízo, naquele que está acabando contigo e resolve. Vai lá e rebota uma pedra no negócio e resolve. Aí vai, um a um. Vai demorar? Lógico que vai demorar. Você quebrou, vai demorar. Vai demorar talvez 3, 4, 5, 6, 10 anos que seja, mas não vai demorar 50. Vai demorar talvez 10, vai demorar 5, vai demorar 2, mas não vai demorar a sua vida inteira. Então, o que eu falaria para essa pessoa é, primeiro, saiba que existem empresários como eu que quebraram de uma maneira miserável e que, uma dada hora, deram a volta por cima. Demorou? Lógico que demorou. Demorou 5 longos anos. Mas a partir daí eu comecei do zero num outro mercado, como se eu tivesse 25 anos de idade recém-formado e continuei. E fui. E agora foi mais rápido, porque eu estava mais maduro, meu couro era mais grosso, eu sabia como lidar com as coisas, eu sabia o que era uma empresa quebrando, o que não era, qual a distância que eu estava de quebrar ou não. Então eu já sabia, já tinha passado por isso. Então a partir do momento que você passa por isso, você ganha outro couro. Você agora, se você passa, né, se você não fica no buraco lá durante 10 anos, quando você começa a sair dele, e você não vai sair assim, bom, sair. Não, você vai escalar degrau por degrau, né?
Você vai escalar metro a metro. Vai dar trabalho, vai doer, mas você tem que olhar para a luz que está lá em cima. Se você não olha para a luz que está lá em cima, não adianta, você não sai do lugar. Você tem que focar na luz e não na escuridão do seu buraco. Tem um ganho no final? O maior ganho é você voltar a acreditar em você. Esse é o maior ganho, de longe. Não é o dinheiro, não são as pessoas falando eu sempre acreditei em você, que é óbvio que isso é mentira, né? Todo mundo sabe. Mas o grande ganho é você volta a acreditar em você. Acabou. E uma vez que você desacredita e acredita, aquela crença dura muito mais tempo. Porque você já sabe o buraco que foi e você sabe que se você cair de novo, você sai. Então, quando você cai de novo, você fala, ok, eu já caí em um buraco antes, eu sei como é que funciona, eu sei que eu sou capaz e eu já vou sair. Então, esse é o maior ganho, voltar a acreditar em si mesmo. Saber o que fazer quando cair num outro buraco. Uma coisa que eu falo é, imagine-se como se você já estivesse bem. Você está no buraco? Legal. Então imagina o seguinte, nossa, agora introjeta, nesse seu período de recesso, né, recesso mental, introjeta o seguinte, nossa, já estou bem, consegui pagar tudo, as pessoas agora me reconhecem. Qual é o sentimento que você vai ter? Pega esse sentimento e agora fala, cara, isso vai chegar. Porque eu vou conseguir pagar tudo, eu vou, conscientemente a pessoa sabe. Se ela consegue juntar aquele sentimento de agora eu já estou bem, legal, agora eu estou bem, começa a viver no futuro, já estou bem. Quando você voltar para a sua cidade, para o seu métier, você vai enfrentar os problemas. Só que você resgata aquele sentimento de tudo vai dar certo, porque vai dar certo. Mesmo que você não consiga fazer nada, o tempo vai curar um monte de coisas. O tempo vai fazer que as pessoas esqueçam de você, porque aí vai ter um novo quebrado na cidade, que vai ser o novo alvo da vez. O tempo vai fazer que as pessoas perdoem você, porque aquela coisa emocional já se diluiu ao longo dos anos. No mínimo, o tempo resolve. Mas você pode dar uma ajudazinha ao tempo e resolver um pouquinho mais cedo. Conrado, muito obrigada. Imagina. Obrigada mesmo, foi um prazer enorme. Legal, eu que agradeço, Ângela. Obrigado. Eu espero que você tenha gostado, que você aproveite as dicas do Conrado e traga para a sua vida essa experiência e os aprendizados que ele teve com a falência e com a recuperação. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal. Ao você se inscrever, você vai começar a receber e-mails, meus vídeos, meus artigos com dicas valiosas e gratuitas para você sair mais rápido dessa fase. O programa Volta por Cima é um método que eu criei para ajudar empresários que estão enfrentando uma falência a sair rápido e com muito menos sofrimento. Não é preciso passar por tudo que eu passei. Com a ajuda certa, com a mão certa, você vai rapidamente encontrar um novo sucesso na sua vida. Um grande beijo para você.